certa de projeto. Tá? Então, a gente viu, né, que primeiro a gente sintoniza os compensadores para rastreamento de trajetória e depois a gente sintoniza para rejeição de carga, né? E aí faz um último ajuste para garantir robustez, para garantir os polos separados de uma década uns dos outros, né? Então, essa tinha sido a estratégia que nós comentamos ontem de projeto para os ganhos desses compensadores. E aí hoje eu queria fazer com vocês uma implementação para exemplificar o método, né, e ajudá-los no aprendizado, né, na consolidação desse aprendizado, ok? Então, eu propus aqui, né, como exemplo, a análise de um misturador, tá? Comentei com vocês ontem, e aí revisando aqui, né, ele vai promover a rotação de um eixo num sentido, depois no outro, tá? Então, é como se a posição angular do eixo, né, ficasse alternando dessa maneira senoidal. Esse misturador vai mover as pás, né, de um conjunto mecânico contra um fluido. E aí, como a gente aprendeu lá no curso de máquinas, né, a carga vou colocar aqui. A carga, ela vai ser proporcional ao quadrado da velocidade mecânica. Tá? Essa é a carga típica de bombas, exaustores, ventiladores, sistemas que promovem, né, pressão e vazão sobre fluidos, ok? Vou colocar os dados aqui. Bom, a gente vai ter um acionamento com um momento de inércia total já da máquina, mais desse manipulador mecânico, de 0,01 quilograma vezes metro quadrado, e um coeficiente de atrito viscoso dos rolamentos de 1 milionewton-metro por radiano por segundo, tá? Então, esse vai ser o nosso coeficiente de atrito viscoso. Ok? O erro máximo de posição admissível pelo cliente, tá? Numa frequência de meio hertz, que é a frequência que a gente vai aqui acionar o sistema, vai ser de 0,1 radiano. Tá? E o sinal de posição que o cliente vai nos exigir vai ser um sinal com esse perfil aqui, ó, amplitude de 1 radiano, frequência de meio hertz. Ok? Então, esse aqui vai ser a planta mecatrônica que a gente vai receber, né, com a qual a gente vai trabalhar, e o objetivo do projeto, né, vai ser sintonizar ou calcular, né, sintonizar os compensadores para que a gente consiga fazer com que esse sinal de posição chegue ao eixo da máquina e que o erro máximo que ele tenha em amplitude, nessa frequência de meio hertz, seja de 0,1 radiano. Então, esse vai ser o objetivo aqui. Que vai ser, na verdade, um exercício que envolve, né, que usa do material que a gente aprendeu nas últimas aulas.
Tá? Bom, do material das últimas aulas, né, a gente viu que a primeira etapa nesse projeto de sintonia passa pela garantia do rastreamento de trajetória. Então, vamos abrir aqui o memorial de cálculo das últimas aulas. Bom, aqui eu lembro de cabeça, tá? Mas, então a gente vai usar dele aqui, porque senão eu vou perder aqui essa tela que é relevante para nós, tá? Só destacando aqui, ó, aqui é a exigência do processo do cliente, tá? Ou do próprio cliente. Tá? Então, são exigências do cliente, esses sinais de trajetória e de erro na ponta de eixo, tá? Então, fazer aqui a nossa resolução. Então, inicialmente, a gente vai fazer aqui o projeto para rastreamento de trajetória. Tá? E aí, o que a gente observa nessa etapa, né? Que a frequência máxima, né, buscando aqui das diretrizes que orientam o projeto de rastreamento de trajetória, a gente tem que alocar os compensadores para que cada um deles rastreie, seja capaz de reproduzir as frequências máximas dos sinais de posição, de integral de posição e de velocidade. Tá? Então, o cliente poderia até pedir sinais com frequências distintas, mas vai ter um determinado produto que ele faz, né, que vai demandar a operação do sistema com uma frequência máxima. E aí o projeto é feito considerando esses sinais de frequência máxima. Nesse caso, a gente está começando aqui a estudar e aprender da metodologia, há uma única frequência. Então, a gente está propondo aqui um sinal do cliente de posição com uma única frequência, que, portanto, já vai ser a frequência máxima que ele exige. Então, a frequência máxima do comando de posição é de 0,5 Hz. Tá? Então, para garantir, desculpa um passo antes, então, o que nós vamos ter? Como sinal de velocidade, é um sinal de dinâmica mais rápido que o de posição, pelo que a gente viu na penúltima aula, né, ele vai ser um sinal cuja máxima frequência das cossenoides envolvidas vai estar em 5 Hz, ou seja, 10 vezes maior, né, do que o do comando de posição, e a frequência máxima do comando de integral de posição é 10 vezes menor. Zero 0,05 Hz, tá? Só recuperar uma coisa aqui, só um minutinho. Só seguindo o exemplo de ontem, que eu acho que eu tô errando essas frequências máximas aqui. Só um minuto.
Ok. Então, vamos fazer o projeto aqui com essas diretrizes, tá? Ontem a gente começou a ilustrar o procedimento, estava com a frequência de, se eu não me engano, 1 Hz por comando de posição. A gente vai seguir aqui para manter o mesmo raciocínio, não faz diferença, tá? Em termos de aprendizado da metodologia, vai dar na mesma, ok? Bom, então, aqui, pessoal, nós teremos essas frequências máximas para os sinais, tá? Vou marcar aqui, ó, com frequências máximas dos sinais comandados pelo cliente. Bom, para que o nosso sistema efetivamente consiga reproduzir os comandos do cliente na ponta de eixo da máquina, o que vai ter que acontecer? A nossa solução mecatrônica tem que ser bem mais rápida do que os próprios comandos do cliente. Ser mais rápida significa profissionalmente ter mais banda passante, né? Conseguir reproduzir cossenoides de frequências até mais altas do que aquelas do cliente. Então, normalmente, para que a gente consiga garantir isso, né, inclusive com pouco defasamento, né, o sistema tanto altera a amplitude quanto o defasamento dessas cossenoides. Então, até para conseguir, né, tanto para garantir baixa atenuação de amplitude e baixo defasamento, a gente vai, então, fazer com que a banda passante do sistema seja 10 vezes maior do que as frequências máximas dos sinais que ele vai ter que reproduzir, tá? Então, a banda passante do sistema para reproduzir comandos de posição vai ser 10 vezes maior do que a banda passante do sinal do comando de posição, que são esses meio hertz aqui, ó. Então, vão ser esses 2 vezes π vezes 5 radianos por segundo. Tá? Vou deixar escrito dessa maneira, porque aqui, né, a banda passante está em unidades do sistema internacional, que é o que a gente tem que usar para projeto, porém a frequência em hertz fica explícita aqui, que é mais fácil da gente raciocinar. Tá? Então, vou manter dessa maneira. A banda passante do sistema para rastrear as maiores frequências, que são aquelas, né, obtidas nas máximas frequências do comando de velocidade, vai ter que ser 10 vezes maior do que a frequência máxima do comando de velocidade, tá? Que é esse aqui, ó. Então, você vai ter a banda passante do sistema para rastrear as máximas frequências do comando de velocidade em 50 Hz, ou 2 vezes π vezes 50 radianos por segundo, tá? E a banda passante do sistema, né, com um compensador dedicado para rastrear a integral de posição, vai ser 10 vezes maior do que a máxima frequência do comando de integral de posição, tá? Que é esse 50 mHz. Então, vai dar um comando de meio hertz aqui. Ok? Então, essas são as bandas passantes do sistema. Bom, aí nós vimos, né, pelo critério que a gente apresentou para calcular os ganhos, que o BA
seria igual a J vezes a banda passante para rastreamento das máximas frequências de velocidade menos o B, né? Vamos só escrever a estratégia do projeto e vamos colocar o MATLAB ou o Excel, qualquer ferramenta de cálculo numérico para fazer conta para a gente, tá? Tem elas aí, é para isso mesmo. O KA, por sua vez, ele era calculado como sendo o BA vezes a banda passante das máximas frequências do sinal de posição. Ou, desculpa, a banda passante, né, para rastreamento do sinal de posição. E o KA era o KA vezes a banda passante que a gente quer alocar para rastrear o sinal de integral de posição. São esses três aqui de cima. Tá? Então, a gente vai pegar e, inicialmente, lançar isso aqui numa ferramenta de cálculo para a gente, que é o MATLAB. Então, aqui a gente ontem começou a fazer esse desenvolvimento. Tá aqui, ó. Ok, ó. Então, aqui eu repliquei os parâmetros da planta. Vou colocá-los aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Parâmetros da máquina e da carga, tá, inicialmente. Então, J igual a 10 miliquilograma metro quadrado, tá aqui. B igual a 1 milinewton-metro radiano por segundo, tá aqui. Bom, para a primeira etapa, né, do projeto, que é o projeto para rastreamento de trajetória. Frequência máxima do comando de integral de posição, que a gente viu aqui, 50 mHz, o de posição, meio Hz, e o de velocidade, 5 Hz. Tá aqui. Bom, terceira etapa, né? Cálculo das bandas passantes que a gente quer que o sistema tenha para rastrear cada uma dessas frequências máximas, tá? Então, tá aqui, ó. Vou fazer uma coisa para botar os dois juntos. Então, aqui, ó, a banda passante que a gente quer para o sistema para integral de posição vai ser 10 vezes, né, a própria banda passante do sinal de integral de posição. Que está aqui, ó, 10 vezes, né, 2π vezes a frequência máxima do integral de posição, que é essa aqui. Tá? A banda passante, que a gente quer que o sistema tenha para rastrear sinais de posição, está aqui, né, 10 vezes maior do que a banda passante do próprio comando do cliente. Então, aqui, ó, 10 vezes, né, a frequência máxima do comando do cliente, que está aqui em meio Hertz, né, e convertida para radianos por segundo, que é onde vem esses 2π. E a terceira banda passante que a gente quer para os compensadores é essa aqui, ó, né, ter banda passante para rastrear as frequências mais altas que se apresentam nos comandos de velocidade, que vai ser, a gente quer que o sistema tenha 10 vezes mais banda passante que o próprio comando de velocidade. Então, o comando de velocidade vai ter 5 Hz aqui no máximo, a banda passante, então, vai ter 10 vezes esses 5 Hz aqui, tá? Então, o sistema vai responder com a frequência até 10 vezes maior. Bom, então aqui a gente colocou o que o sinal do cliente tem, o que o acionamento tem, agora nós vamos colocar, vamos implementar no programa a nossa estratégia de cálculo dos compensadores, tá? Então, como a gente viu, né, nos estudos de ontem, o BA vai ser a banda passante de velocidade vezes J menos o B. Vou escrever até do jeito que a gente colocou ali no memorial de cálculo. O KA, né, vai ser BA mais B, aqui eu tinha até esquecido, que é BA mais B vezes a banda passante de posição, que é o que está aqui embaixo,
Vou até corrigir aqui, é o BA mais B. O B é pequenininho, tá? O rolamento é propositalmente feito para ter pouco atrito. A gente não compra o rolamento para que ele, né, vá consumir todo o torque que o motor disponibiliza. Então, o coeficiente de atrito viscoso dele é pequeno, propositalmente pequeno, só não é zero. Vamos colocar aqui direitinho, considerando o efeito dele, tá? Para a gente ter uma análise mais rica. Que está implementado aqui nessa linha 20 do código, tá? E o KIA vai ser o KA vezes a banda passante para o sistema rastrear, né, as máximas frequências de integral de posição. Então tá aqui, tá feito o cálculo dos ganhos, ok? E nesse ponto a gente encerra a primeira etapa do projeto, que é a sintonia para rastreamento de trajetória. Vamos então traçar, né, no domínio da frequência, ou seja, para frequências variando aqui, ó, vou colocar de 1 mHz até 15 Hz, tá? Tem a frequência, e aí eu vou lançar, né, no polinômio característico, que é esse aqui, a gente levantou a função de transferência do sistema, né, e aí eu queria observar qual que é a região dominada, qual a região em frequências dominada por cada compensador, né, que foi uma diretriz do nosso projeto. A gente alocou, né, o compensador associado à integral de posição para rastrear as menores frequências, o compensador KA para rastrear frequências médias, o BA para rastrear altas frequências e em altíssimas frequências, aí a gente já não faz nenhum rastreamento, porque a própria inércia do conjunto rotativo, né, o rotor da máquina, o eixo mecânico, os manipuladores mecânicos rotativos já vão dominar o comportamento dinâmico e, inclusive, vão impedir a síntese de comandos de posição de alta frequência. Tá? Então, eu queria fazer com vocês o traçado aqui desses sinais, né, tanto a soma dos três, que vai contemplar o polinômio característico, que é o denominador da função de transferência, né, ele inteiro, quanto cada um dos termos em separado. Tá? O KA sobre S, o KA, aqui eu estou multiplicando por, nesse ONES, é para criar um vetor com valores iguais ao do KA. Estou multiplicando KA por vários uns aqui, para ter um vetor de KAs para eu poder traçar em função do vetor de frequências que está variando aqui, ó, com 15 mil valores. Tá? Começa em 1 mil e vai até 15. Então, são 15 mil valores. E, por último, eu estou traçando a frequência em função do BA, aqui, ou da atuação do compensador BA. Aliás, em penúltimo lugar. Em último lugar, eu estou traçando a frequência em função da resposta dinâmica do momento de inércia do conjunto. Tá? Todos os traçados, pessoal, vão ser em função da frequência, né? E aí os cálculos, né, da forma como o sistema vai responder é no S de Laplace com S igual a J ômega, né? Então, aqui a gente está colocando o ômega igual a 2 vezes π vezes I, tá? E aqui um detalhe, ó, o S vai ser J, o J no MATLAB é 1I vezes ômega, tá? E aí a gente vai traçar aqui o valor absoluto desses números complexos, tá? Que foi o que a gente usou nos estudos, tá? Essa conta vai resultar num complexo e a gente queria saber o módulo dessas respostas aqui, desse complexo. Da mesma forma, o módulo dessa frequência aqui, ó. Você calcular o módulo de um número complexo no MATLAB, você usa ABS de valor absoluto. Vou colocar isso aqui para todo mundo.
Ô, Leonardo, Oi, nesse fala. programa, se eu usasse o comando board, ele me atenderia? Provavelmente atenderia. Ele Tem só ia mais gerar uma. mais, Como é que é, Bruno? ele ia gerar ganho em fase. Aí ele só ia me gerar a fase também, né, no caso. Isso. Dava certo também. Assim. Tem mais de uma forma de fazer, tá? Então aqui tem. Tanto vai do gosto da pessoa, como também do público, tá? Então, assim, como eu estou né, ensinando para muita gente que está que está em diferentes estágios de conhecimento e controle, aí no caso aqui eu preciso fazer assim o mais claro possível, menos encapsulado. Mas também, se a pessoa ficar mais à vontade, pode pedir o comando Bolt, que dá certo também. Bom, então vamos rodar aqui para ver a resposta desse sistema. Tá aqui o projeto. Saiu aqui os ganhos dos compensadores, né, que a gente precisaria implementar. Está aqui os três, o BA, o KA e o KIA. E aqui a resposta em frequência de cada um desses compensadores. Tá? Então aqui, ó, em vermelho, está o KIA sobre S, que é quem domina em baixa frequência, tá vendo? E aí um detalhe, ó, a curva azul, aqui, ó, que é a resposta em frequência do sinal de rigidez dinâmica, ó, ela está seguindo o que a gente tinha comentado. Ó. Olha para você ver, essa curva azul aqui, ela é basicamente igual à curva vermelha em baixa frequência. O que quer dizer isso? Né? Que em baixa frequência, quem dominaria o comportamento dinâmico do sistema, quem ia produzir a maior parte do torque que o motor quem ia comandar a maior parte do torque que aparece no eixo do motor é o compensador KIA. Nós vamos recuperar isso aqui, nós vamos agora fazer uma relação entre esses resultados e o material da aula. Tá, então, esse aqui era o sinal que a gente esperava para esses compensadores. E olha eles aqui, ó, o KIA, que é esse vermelho, o KA, que é o constante, é o amarelo, o BA, que é o próximo, que é esse roxo aqui, e o JS ao quadrado, que é esse verdinho que está aqui. Ok? Bom, outra coisa, né? Então, assim, primeiro, né, que o sistema está demonstrando, né, nessa resposta em frequência, o que a gente esperava no projeto, tá? Isso é relevante de se olhar porque o sistema tem que funcionar exatamente do jeito que você projetou. Tá? Você tem que entender exatamente o que está acontecendo para que você seja capaz de eliminar os sucessivos erros que vão aparecer. Tá? Então, isso aqui é um processo recursivo. Tá? Você faz e volta várias vezes refinando o projeto até ter um ajuste fino do seu sistema. Tá? Pode observar, por exemplo, com o carro de uma montadora, que é exatamente o que se faz, né? Projeta o carro é testado, volta para a bancada, é reajustado, vai para a rua, testa de novo, volta, é reajustado. Por vezes eles colocam a venda sem perceber algum errinho, e aí o carro já foi vendido, tem que chamar para recall. Tá? Então, assim, é recursivo mesmo o projeto. Nunca fica perfeito. Tá? Produtos de engenharia eles são suficientemente bons. Perfeito nunca fica. Tá? Porque eles são complicados demais. Né? As equipes são até muito inteligentes. O pessoal que mexe é muito inteligente, muito trabalhador. O pessoal trabalha muito. Só que pela dificuldade, pela complexidade, sempre tem alguma coisa a melhorar. Tá? É bom a gente ter essa consciência também. Ok? Então aqui, ó, o que a gente tinha comentado? Que o KIA, até busquei o diagrama para a gente mostrar de novo, ó, ele ia dominar, ele ia produzir a maior parte dos torques aqui quando
a gente tivesse sinais de baixa frequência. Olha esse comportamento reproduzido aqui, ó. KIA é essa reta vermelha, tá? Que ele então, ele basicamente sobrepõe a resposta do sistema, que é azul. Então, é como se ele fosse o sistema nessa faixa de frequência. A resposta dele é tão maior que a dos demais compensadores, que ele está dominando o comportamento dinâmico. Isso era uma peculiaridade que a gente queria que esse sistema tivesse, tá? Depois, ele vai, né, como é KIA sobre S, quando o S cresce, o KIA vai decaindo até um ponto que ele fica igual ao KA, tá? E a gente projetou isso aqui, no nosso caso, para ser uma frequência próxima a meio Hz, que é a banda passante para rastreamento da integral de posição. A gente olhar lá no nosso projeto, tá? O KIA é pensado para dominar o comportamento do sistema até frequências 10 vezes maiores do que o comando de integral de posição, que vale 50 mHz. Então, 10 vezes 50 mHz vai dar meio Hz, que é o que nós estamos vendo aqui no X, ó, basicamente meio Hz. Aí o KA passa a dominar o comportamento dinâmico, e aí você vê aqui, ó, que ele fica muito próximo da resposta global do sistema, que é a curva azul, né? Deixa eu ver se aumenta aqui o traçado dela. Ok? E aí ele domina esse comportamento, né? E se a gente fizer análise para frequências cada vez maiores, vai chegar, né, um ponto que a parcela B mais BA vezes S, né, como está multiplicando por S, ela vai crescer com a frequência aqui, ó, até chegar um ponto que ela fica igual ao KA, que é a reta amarelinha aqui, ó, tá? Inclusive, a gente projetou esse ponto. Tá? A gente projetou o sistema para que o KA deixe de dominar o comportamento dinâmico em 5 Hz, tá? Isso está lá no projeto, nessa linha aqui, ó. Então, o KA, que foi o compensador que nós dedicamos para rastrear o comando de posição, ele tem uma banda passante que é de 10 vezes a máxima frequência do comando de posição. Essa máxima frequência vale meio Hz. Então, 10 vezes meio Hz vai dar 5 Hz, que é o que está aqui, ó. Ok? E aí, o B mais BA vezes S vai, né, como está multiplicando por S, quando a gente vai crescendo a frequência, andando à direita aqui do eixo X, ele vai crescendo, 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 né, até um ponto que ele empata com o JS ao quadrado. Né, um cresce com S ao quadrado, JS ao quadrado, e o outro cresce com S elevado a 1. Então, o JS ao quadrado vai crescer mais rápido. Tá? Eu vou aumentar aqui, eu vou refazer o traçado colocando mais pontos em frequências maiores, tá? Maior até quanto? Nós projetamos o sistema para que o B mais BA deixe de dominar o comportamento dinâmico em 50 Hz, tá? Aí eu cometi um pequeno equívoco aqui, que eu fiz a simulação até 15 Hz, então vou estender até 50, tá? Um minutinho, vamos rodar de novo. Vamos estender a simulação não somente até 15, mas até 50, tá? Para não lotar demais de pontos, não precisa dessa resolução toda de 1 mHz. Vou colocar de 10 mHz, vai dar para a gente ver tudo que a gente precisa ver do mesmo jeito. Então, rodamos. Tá aqui. Tá? Vou até dar um golinho a mais aqui. No 50 até empatou mesmo, mas eu vou dar um golinho a mais para a gente poder observar o comportamento com um pouquinho mais de qualidade. Dá mais um golinho. Beleza. Então aqui, pessoal, né, a gente estava na região de altas frequências, né? E aqui, ó, a curva roxinha, né, lembrando, é o B mais BA vezes S, que é essa aqui, ó. Tá? Como nós queríamos, né, o que a gente quis, né, durante esse projeto de sintonia?
que esse compensador dominasse o comportamento do sistema no rastreamento de comandos de alta frequência, ou seja, a maior parte do torque nessa faixa de altas frequências fosse implementado por ele. Foi até o que a gente falou aqui no diagrama. Ó. Frequências altas seriam dominadas pelo BA, ou seja, ele produziria, né, dentre os 3 compensadores que produzem as parcelas que se somam para ter o comando de torque total, ele produziria basicamente todo o comando de torque quando a gente estivesse rastreando altas frequências, né? Que é o que está mostrado aqui, ó. Você observa o seguinte, ó, a resposta total do sistema, né, da soma da ação de todos os compensadores, é essa reta azul. Nessa faixa de frequências, a reta roxa, que te dá aqui o comando de torque do BA vezes S, ela é basicamente igual à curva azul. Ele é o sistema nessa faixa de frequências, tá? E aí vai chegar um ponto, né, que o JS ao quadrado vai crescendo, 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 e aí o que vai acontecer aqui? Né? Ele vai empatar com o B mais BA vezes S, que é o outro compensador, e a gente projetou para 150 Hz aqui o X, 49,92, tá? Então ele deixa, né, o B mais BA vezes S, ele deixa de dominar o comportamento dinâmico do sistema em 50 Hz, que foi o que a gente impôs nesse ponto aqui do nosso memorial de cálculo. Aqui, ó. O BA, ele vai ter uma banda passante, tá? Desculpa. O BA, aqui está o cálculo dele. A banda passante, né, do BA, que é o responsável por rastrear as maiores frequências do sinal de velocidade, vai ser 10 vezes maior do que a frequência máxima dos comandos de velocidade. Essa frequência máxima é de 5 Hz. Então, 10 vezes 5 Hz, 50 Hz, que é o que está presente aqui. Ele deixa, né, de atuar, de ser o termo dominante nessa frequência. Ok? Então, o sistema, né, a resposta em frequência do sistema mostra um comportamento coerente com o nosso projeto. Né? Vamos ver agora, vamos simular o sistema para ver se efetivamente o desempenho dele fica coerente com o que a gente esperava. Né? Até aqui, a resposta em frequência ela é uma ferramenta de análise, né? Ferramenta abstrata de análise, para a gente já começar a ver se o projeto seguiu as nossas diretrizes, as nossas premissas. Tá? Agora nós vamos passar uma etapa a mais, que é ver numa simulação do próprio sistema se o comportamento desejado se mostra presente. Tá? Bom, para simular o sistema, eu montei um diagrama de blocos aqui com o controlador que a gente está trabalhando. Tá? Então, olha ele aqui. Bom, do Simulink você vai, do mesmo jeito que você raciocina, né, no diagrama de blocos, você pega e implementa. Tá? Isso é muito bom. Aqui está o sistema completo. E aqui está o diagrama de blocos que a gente gostaria de implementar. Ok? Então tá aqui, ó. Tentar deixar os dois juntos. Então aqui, ó, tem o comando de posição, tá aqui, igual a gente tem nesse termo, né, nesse ponto aqui do diagrama. Aí tem a realimentação, né, do sinal de posição real. Essa realimentação está sendo feita aqui. Então aqui que eu comparo o comando de posição com relação à posição que realmente está no eixo, tá? O erro de posição sai nesse ramo, que é esse ponto aqui, esse sinal aqui, tá? E aí esse erro de posição, ele é aplicado, né, ao compensador Ka e ao Ka sobre S, tá? O Ka está aqui, o Ka está aqui, e aí a gente integra para que aqui saia o Ka sobre S,
ok? Então, esses dois pontos aqui, essa saída, né, do compensador integral da malha de posição e essa aqui do compensador proporcional da malha de posição, elas estão produzindo esse comando de torque aqui e esse aqui, tá? O primeiro comando de torque, aqui no diagrama eu fiz um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa em termos práticos, é só o desenho que ficou diferente, tá? Aqui ele está como sendo o quê? A gente pegou o erro de posição e derivou. Derivar o erro de posição é a mesma coisa que ter um erro de velocidade. E esse erro de velocidade multiplicado por BA. Então foi o que eu fiz aqui, ó, no diagrama. Eu peguei o comando de posição, derivei e obtive aqui a referência de velocidade, o comando de velocidade. E aí eu subtraí da velocidade real para ter o erro de velocidade aqui. E aí multipliquei por um ganho proporcional, que é o BA. Tá? E aí, aqui então, ao final da soma, na saída desse bloquinho, eu tenho o torque eletromagnético total que os compensadores estão comandando para o nosso sistema de potência. Aqui está o sistema de potência, né, com o conversor e a máquina, tá aqui, ok? E aí aqui aparece o torque no eixo do motor, que é esse torque eletromagnético aqui, o torque eletromagnético, desculpa, né? E aí a gente implementa a segunda lei de Newton, ó. Somatória dos torques, é o torque eletromagnético, menos o torque de carga, menos o torque do rolamento, vai ser o torque de aceleração. Divide pelo momento de inércia, o nosso momento de inércia varia 10 miliquilograma vezes metro quadrado, tá aqui. Então, dividiu, você tem a aceleração. Integra a aceleração, você tem a velocidade, que é inclusive a que está realimentando aqui, ó, né, comparando com o comando de velocidade. Integra a velocidade, esse último integrador é esse aqui. A gente tem a posição, que é esse sinal aqui. Adolfo, Eu? deixa eu perguntar, ali você derivou o sinal de posição, né, no começo, e depois subtraiu do sinal de velocidade que você pega lá na frente, né? Isso. Se eu quisesse, eu podia subtrair primeiro o sinal de posição e depois derivar, para ser bem fiel mesmo ao diagrama de blocos? Pode, dá na mesma. Você poderia pegar aqui o erro de posição desse ramo, derivar e daí aplicar a saída nesse bloquinho. Dá na mesma. Tá? Beleza, obrigado. Não tem problema não. Bom, então aqui, moçada, a gente está, né, com o nosso controlador, com a planta mecânica, né, e agora a gente vai embarcar os comandos, os ganhos que nós projetamos, né. Então aqui, ó, que saíram aqui como resultado do projeto. Você parou no ponto que eu queria, ó. Então, o BA vale 3,14. Vamos colocar lá. O KA vale 98,7. E o KA vale 310. Ok? Vamos fazer a primeira análise aqui. Aqui tem um bloquinho que implementa aquela carga quadrática. Nós vamos ver depois, aula que vem, quando a gente for trabalhar com o projeto, né, a implementação do projeto de rastreamento, de rejeição de carga. Então, por enquanto, eu vou colocar uma carga nula aqui. Multiplicar a saída dele por zero para ter um torque de carga igual a zero aqui. Tá? O B, que é o coeficiente do rolamento, a gente tinha colocado em 1 mili, está aqui, ó. 1 milionewton-metro por radiano por segundo. Ok? E o nosso comando de posição aqui, ó, um comando de amplitude 1 com a frequência de meio Hz, que é o que a gente tinha comentado, né? Que tinha sido passado pelo processo do cliente. Foi comentado aqui, ó.
E comando do cliente, amplitude 1, frequência meio hertz. Tá aqui, comando do cliente, amplitude 1, frequência meio hertz. Ele pede em radiano por segundo, eu coloco 2 vezes π vezes meio hertz. Tá? Aí eu pedi uma cossenoide, que ele fala que ele implementa como um seno. Aí eu adianto a fase aqui de 90 graus, que um seno adiantado de π sobre 2, ou de 90 graus, vira um cosseno. Tá? Não pode colocar 90 aqui, porque ele é parametrizável com, né, a unidade do sistema internacional. Então, em radiano, π sobre 2. Tá? Então, a gente vai fazer a simulação dele aqui, ó. Então, aqui está o nosso comando, né? Comandamos uma cossenoide sem defasamento, então ela já começa no valor de pico, de amplitude 1, e com frequência meio hertz, né? Meio hertz quer dizer o quê? Meio ciclo em 1 segundo, ou um ciclo em 2 segundos. Aqui ela sai do pico e volta do pico, no pico de novo em 2 segundos, volta de novo em 4, volta de novo em 6, volta de novo em mais 2 segundos, que é 8 Hz. Então, o sinal de comando do cliente está certinho, tá? Vamos ver aqui o sinal de posição na saída. Também, né, o sinal de amplitude 1, tá? Existe um pequeno defasamento no início aqui, mas parece que o sistema conseguiu rastrear bem, ó. A amplitude do comando, do sinal, já não é nem o comando, aqui já é o que saiu na ponta do eixo para manipular a carga. Amplitude 1 e também com um ciclo completo a cada 2 segundos, tá? Parece também que está coerente. Vamos ver o erro de posição aqui, ó. Bem baixinho. Né? Se você quiser ver, né, comparar mesmo, se o que o cliente queria saiu no eixo, a melhor coisa que você faz é pegar o sinal de erro, que é inclusive o que a gente faz em artigos e teses. Está aqui com amplitude de 1 vezes 10 a menos 3, 1 mili, não, até menos que isso, tá? Mais ou menos aí uns 0,7 mili, 7,5 vezes 10 a menos 4, tá? Ou seja, 750 micro em 1 radiano, tá? Menos de 1 milésimo de erro, tá? Menos de 0,1%, tá? Então, 0,075% de erro. Tá ótimo. Ok? Então, esse é o erro que a gente obteve. Dos 3 compensadores, então parece que o nosso projeto funcionou bem. Nessa frequência, a gente gostaria que o comportamento dinâmico fosse dominado pelo Ka, não é isso? Aqui está a resposta dele. Aqui é do BA. Tá basicamente nula. Aqui a gente está o quê? Em torno aqui de 10 mili, né? Como ele está sem carga, você tem uma inércia baixinha e pouca atrito de rolamento, você vai ter comandos de torque pequeno também, tá? E aqui o KIA. Né? Olhando aqui, moçada, em meio hertz, desculpa, não é nem para o KA dominar, era para que a gente tivesse a região de transição entre o domínio do KIA e o domínio do KA, tá? Que é a reta vermelha, que é o KIA, que é essa aqui, ó. Tá? E do KA, que é essa reta amarela aqui, ok? Então, a maior parte dos torques vai ter que ser, do torque, né, vai ter que ser produzida por elas. Então, tá aqui, ó. Tá? O KIA está produzindo, né, do torque total que chega, a amplitude da contribuição dele aqui está mais ou menos uns 70 milinewton-metro,
O Ka, mais ou menos a mesma coisa, 70 mil-Nm, igual a resposta em frequência mostrou para a gente, os dois com mais ou menos a mesma contribuição nessa frequência, e o BA, que é baixinho nessa frequência. Aqui. 7 mili, 10 vezes menor. Aqui. A resposta do BA está aqui, ó, em meio Hz, é bem mais baixa, tá? Que essa retinha roxa aqui. Ok? Então, uma primeira avaliação, né, o nosso projeto funcionou muito bem, né, no que tange a rastreamento de trajetória. Nós conseguimos colocar na ponta de eixo o que o cliente pediu, né, todo o comportamento esperado para os compensadores foi replicado, né, quem a gente esperava que dominasse o comportamento realmente dominou, o erro está baixinho, tá? Então funcionou adequadamente. Na aula que vem a gente vai aplicar carga, e aí nós vamos para o próximo critério, que inclusive é o mais importante, que é o de rejeição de carga. Então a gente vai aplicar carga, e aí a gente vai refazer o ajuste para que a entrada da carga não promova erros substanciais aqui na saída, ou erros que excedam o máximo que o cliente aceita, para não atrapalhar o processo dele, que é o que a gente falou aqui no início. Ó. O erro máximo vai ser esse aqui, nessa frequência de meio Hz. Tá? Essa aula de hoje é de 1 hora só, então já 50 minutos, né, já deu o horário, eu vou encerrando por aqui. Vocês têm algum comentário? Entenderam a proposta? Ficou clara a ideia? Ficou claro, sim. Então, beleza. Então tá, a gente se vê de novo então na segunda-feira, e aí a gente conclui o exemplo, né, com a rejeição de carga. Beleza? Ô, Léo, tenho só uma curiosidade em relação à questão do modelo no MATLAB, né? Tipo, tem alguma forma da gente depois ver se a gente está configurando certinho, se está tudo ok? Tem que implementar, e aí é por tentativa e erro, né? Aí você tem que pegar, fazer a sua implementação até funcionar. Entendi. Tá? Beleza. Um bom guia, Fred, que você tem é o seguinte, essa aula é gravada e vai para o YouTube, então você pode olhar, né, os passos que eu segui aqui várias vezes para poder ir ajustando a sua, né, quando você tiver que fazer a sua simulação. Show, show. Tranquilo. Obrigado, Léo. Beleza, valeu. Então tá, moçada. Boa noite para vocês, a gente então se vê segunda-feira. Obrigada, Léo. Valeu, até mais. Obrigado, boa noite. Boa noite.